Muito boa noite, amigos e amigas do canal. Hoje eu estou aqui com uma companheira de luta, companheira Ana Maria. E logo quando eu cheguei, muito bem recebida aqui na casa dela, com lanchinhos e tudo, com a cerveja Lula Livre, ela me perguntou da onde que eu a conhecia. Porque a Era Zap Zap tem dessas coisas, né? Ela é uma militante de rua, mas também é uma militante digital e me manda zap todo dia. Acredito que para muitos que ela nem lembra mais. Ah, verdade, muita gente. Então eu vou contar essa historinha muito rápida que vale a pena. Bom, no domingo da eleição, Haddad contra o Coiso, no primeiro turno, na verdade, né? Final do primeiro turno, eu já tinha decidido que eu ia tirar 15 dias, né, na verdade, licença-prêmio. Eu sou servidor público, que eu ainda tinha 15 dias que me restava de um ciclo de licença-prêmio como servidor estadual, para a campanha do vira-voto. Aí eu liguei, acho que de noite mesmo, né, já estava certo, né, existia a expectativa que o Coiso fosse ganhar no primeiro turno, e aí fomos para o segundo. E eu liguei para o presidente do meu diretório central, Davi, falei, Davi, eu vou ficar 15 dias à disposição, vou abrir o DZ, né? Vou pegar material do DM, vou abastecer o DM e você espalha aí para a militância vir pegar material, porque eu vou estar, né, praticamente de plantão lá, pelo tempo que for necessário. Obviamente saindo, etc, de repente fazendo uma outra panfletagem. E assim eu fiz, né? Logo de manhãzinho eu pego aquela bolsa de casa, assim, de arrastar, levo vazia pro diretório municipal, encho de material, tinha muita coisa lá no DM recebendo, né? Afinal de contas, ninguém ia pagar para ver esse governo e no fim das contas o nosso temor se concretizou, né? Acho que até pior, né? Mas enfim, até aquele momento a gente só pensava em virar voto. Aí eu encho a bolsa no diretório municipal e vou pro DZ, que ambos são perto daqui, inclusive, né? Tanto o diretório municipal, mas andando com uma mala cheia, a rodinha até quebrou no caminho. Bom, fiz umas 2 viagens, né? Comprei água pro DZ e deixei o local pronto para receber os militantes. Quando já era 1 ou 2 da tarde, não tinha chegado ninguém. Nossa. E eu já estava ficando preocupado. Apesar de que o pessoal ainda estava, digamos, era segunda-feira, né? Ainda era o primeiro dia da campanha do segundo turno. Eis que me aparece a companheira Ana Maria no diretório. Eu fico super feliz porque eu já estava 2 horas sem fazer nada lá, com um carro de som que ela adaptou. É verdade. Parecia aquele carro da Pamonhas de Piracicaba. Ela dirigia e para onde ela ia, ela ficava falando no microfone, cantando as músicas pro Haddad, vote 13. Aí eu lembro que quando eu comecei a ouvir o barulho, eu falei, nossa, tá tendo um ato aqui na rua? Aí eu saio do diretório, olho e falei, não é possível, essa senhora sozinha fazendo essa algazarra toda. Aí já desce do carro, acho que você continuou descendo do carro cantando, né? Cantando. É porque eu tinha feito uma manifestação na porta de uma faculdade de manhã. Nós estávamos fazendo panfletagem e por isso que eu estava com o carro de som. Entendi. Mas aí, bom, não pode imaginar minha felicidade, né? Eu já estava um bom tempo ali sem aparecer ninguém, todo aquele sacrifício de pegar material. E a companheira ainda estava meio elétrica, falou, onde tem panfletagem? Onde tem? Eu quero levar, vamos... Falei, olha, o pessoal ainda está organizando uma agenda, que o pessoal do PT é lento mesmo, né? Enfim, ainda estavam contando os votos do segundo turno, e ela estava louca para ver onde tinha panfletagem, né? Eu preocupado em entregar panfleto para as pessoas e ela preocupada em distribuir para o povo, né? Aí até que eu vejo no meu celular, eu falei, olha, onde eu acho que pode ter alguma coisa agora,
Isso já era de tardezinha, era lá na freguesia, né? Que é um diretório muito ativo. Não sei nem, fim das contas, se a senhora achou naquele dia. Eu fui em outro lugar. Eu fui em outro lugar. Descobriu. E pra chegar até onde a senhora ia chegar, foi falando no microfone lá. E a senhora que fez aquela adaptação toda? Eu que fiz tudo, eu tenho meu som. Esse quartinho aqui é de despejo da bagunça, tem meu som. Só que me roubaram meu pendrive, porque eu trabalhava. E as músicas, né? Eu trabalhei no segundo turno e o pessoal pedia para falar, para ficar puxando o som, e quando terminou me entregaram o meu som sem o pendrive e eu não tenho mais, preciso gravar. Bom, agora a senhora lembrou de mim ou não? É claro que eu lembrei. eu sei, porque eu marquei Murilo DZ Centro. Eu marquei isso. Você me deu, eu falei, me dá o teu telefone de alguém, porque eu preciso saber. Aí você me deu e eu tenho, então eu sabia que você era. Pois é, de lá pra cá a gente trocou contato, eu recebo todas as suas mensagens, vejo, mas retornei agora para entrevistá-la. Obrigado. Então, eu mando para muita gente mesmo, porque PT realizou o maior sonho da minha vida, que foi ver o Lula na presidência. Queria mostrar para você pelo menos uma das cartas que eu mandei para o Lula. Sim, a gente vai onde ver. Eu conto. Eu dou para você, ela é longa, você leva e lê. Tá bom. Porque, meu Deus do céu, como pode? Não, mas a maré tá virando. A maré tá virando. Meu Deus. Bom, aí só para concluir, a conclusão que eu cheguei, né, dessa história, vejam só, enquanto meus colegas lá vendiam as suas licenças, tem uns que vendem até férias, eu tirando para militância, eu carregando mala na rua, né, e a lição que fica é: sempre haverá um militante ou uma militante mais aguerrida que você, né? Porque quando eu olhei aquele carro, aquele som... Você não tomou multa, não? Não. Falei, não, eu não conceberia uma coisa daquelas, né? É que eu havia ido... Aonde eu ficava sabendo que tinha alguém, eu ia, porque eu tenho um pouco de medo de ficar sozinha. Porque a direita vem e ataca a gente, agride. Eu diria que naquela circunstância no meu carro você tem não estava muito... Dilma, e eles já fizeram chifre, já escreveram bandidos, ladrões. Só passar aqui. E eu então tenho um pouco de medo de andar sozinha. Onde eu sei que tem militante, que tem algum movimento, eu vou. Pois é. Bom, essa é a história que a gente, começando do final, né? Então vamos voltar pelo começo. Eu queria que a senhora contasse, bom, uma pesquisa sobre os fundadores do PT, né? A senhora teve uma participação muito importante, muito linda nesse processo. Eu queria que a senhora começasse a falar dos anos 70, as dificuldades com o regime militar, a família. Eu tenho um pouco anterior a 1970, porque meu pai foi preso em 64 e a gente não sabia. Ele estava rastelando café, morava numa chácara, e eu estava sentada lendo. Eu sempre gostei muito de ler. Interior de São Paulo? Interior de São Paulo. Aí eu estava sentada no beiral do terreirão lendo. Aí chega um carro na nossa chácara, desce 4 sujeitos vestidos de uniforme da Polícia Federal, enormes, monstruosos. Meu pai... Tá gravando. Meu pai falou para mim: Ana, vai lá ver o que eles querem, enquanto eu vou em casa vestir roupa para recebê-los. Meu pai era muito vaidoso, andava só de terno e gravata. E aí, ao invés de... quando eu fui em direção a eles, e o meu pai ia em direção à nossa casa, eles já entraram pela porteira intermediária e já pegaram meu pai. Não, senhor, não. Deixa eu pôr sapato no pé. O delegado quer falar com o senhor. Deixa eu pôr sapato no pé. Deixa eu me vestir conveniente. Não, nós levamos o senhor, nós trazemos o senhor. Mas para quê? Ele quer entrevistar o senhor. Levou. E nem era o auge da ditadura, ainda começo, né? 64? Mas 64 foi duro, viu? Muita prisão, muita prisão. Aí, é que todo mundo pensa que foi 68. Mas 64 teve muita prisão, muita tortura e muita matança. Aí meu pai foi preso e aí a gente ficou lá. Minha mãe, o que será isso? Não sei. Aí eu reconheci as pessoas que estavam vestidas com o uniforme da Polícia Federal eram bandidos que eu conheci. Traficantes de droga, pistoleiro de aluguel. Um deles, o nenenzão, era cego de um olho, de tiroteio com a polícia. Ele era goiano.
E eles trabalhavam no tráfico de drogas aí do Mato Grosso, de Goiás, era pistoleiro de aluguel. Condenado. Qual que era a cidade da chácara? Iacanga. No interior de São Paulo. Interior de São Paulo, próximo de Bauru. E aí ele... O que o Esquadrão da Morte fazia? Soltava os bandidos, vestia o uniforme da Polícia Federal, dava um fuzil para cada um. Fuzil, eu nunca tinha visto fuzil, era um negócio alto assim. Eles, cada um, 4 com fuzis. E todos eles eram bandidos que a gente conhecia da região, que estavam presos na penitenciária, condenados a 300 anos, 400 anos de cadeia. Soltaram para fazer esse trabalho sujo. Aí vestiram o uniforme para fazer o trabalho sujo, que a polícia não tinha coragem de prender homens de bem como meu pai. E fazer muita coisa. Por isso que eu acho que aqueles que invadiram a casa do Lula, que derrubaram a porta dele, que cortaram o colchão, que derrubaram a dona Marisa da cama, não foram policiais. Foram bandidos que o Moro soltou, que a Polícia Federal. Policial federal, o Lula pagou pós-graduação para quase todos eles. Eles não iam fazer aquilo. Foram bandidos, e 100 pessoas para prender o Lula. 100. Bom, voltando ao meu pai. Aí quando foi mais ou menos umas 4 da tarde, era mais ou menos 1 da tarde isso. Quando foi às 4, minha mãe falou, Ana, vamos lá, sabe o que aconteceu com teu pai? Aí eu fui com a minha mãe. Ó, meus pais tiveram 12 filhos. E por que foi eu que vi? Os outros meus irmãos estavam cada um num lugar. A outra minha irmã estudava interna aqui em São Paulo, em colégio de freira. Porque a ditadura dava os colégios de graça para aqueles que eles chamavam de comunista, para doutrinar a pessoa. Quer dizer, doutrinaram a minha irmã, que a minha irmã não tem religião, porque tinha que rezar 10 vezes por dia. Mas ela é de esquerda. Entendi. Não conseguiram. Bom, aí 4 horas da tarde nós fomos, eu e minha mãe, fomos para a cidade, ver o que tinha acontecido com meu pai. Quando a gente está no caminho, vê meu irmão, os 4 bandidos que prenderam meu pai, com carabina, um de cada lado e 2 atrás. Eu falei, mãe, o Zeca. Minha mãe, o que eu fiz nisso? Meu irmão, né? Ele tinha uns 19, 20 anos, ele era técnico de contabilidade da prefeitura. Você tinha quantos? Você? Eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos. Meu irmão mais velho. Aí, nós fomos, quando chegamos na delegacia, ele entrou, os 4 entraram com meu irmão. Minha mãe perguntou, por que prenderam meu filho? Eu falei, não, o delegado quer entrevistar ele. Cadê meu velho? Minha mãe chamava meu pai de velho. Falou, ele já foi embora. Eu falei, não foi, nós estamos vindo de casa agora. Não, a viatura levou. Eu falei, não tinha viatura nenhuma, só tem um caminho da chácara para cá. Não levou? Não, levou sim. Minha mãe, muito inteligente, olhou e viu em cima do sofá o cachecol do meu pai e a cinta. Meu pai, ele toda a vida usou terno e gravata ou cachecol. Minha mãe falou, a cinta e o cachecol do meu velho aí. Falou, então ele esqueceu. A senhora leva. Deu para minha mãe. E nós fomos para casa. Quando chegamos em casa, cadê? Nem meu pai, nem meu irmão. Aí a minha mãe falou, então leva um almoço para eles. Naquele tempo existia marmita. Aí minha mãe pôs uma tigelinha, pôs uma sopa. Meu pai comia sopa. E um prato de refeição para o meu irmão. Aí eu levei. Todo dia eu levava na cadeia. E meu pai, nunca deram para o meu pai nem para o meu irmão. Eles comiam. Nunca deram. Aí meu pai ficou louco. Meu pai é médium. A mediunidade é uma capacidade que todos nós temos, mas é uma capacidade mais intensa de conversar com os espíritos. E o espírito vem, sabe que você é médium e ele utiliza o teu corpo para fazer. Então por isso que nós precisamos fazer curso para educar a mediunidade. E lá, como era um ambiente de muita tortura, meu pai disse que a maior tortura que fizeram com ele é deixar ele nu na frente do filho e na frente dos outros. Meu pai nasceu em 1913, então ele era uma pessoa que ficar nu era uma afronta. Ele jamais ficaria nu perto dos filhos. E assim como nós também tínhamos tudo aquele pudor. Jamais ficamos nu perto dos pais. E ele, então a maior tortura dele era essa, mas além disso tinha toda a tortura. E ele então ficou angustiado, entrou em depressão. Quando a gente está mal, encostam espíritos maus. Aí encostou um espírito de um padre, que a gente pensa, tem padres bons, mas tem padres maus, que fizeram muito mal e que ficam azucrinando a vida dos outros. E eles se encostam na pessoa para usufruir das nossas energias, porque eles ainda são muito ligados à matéria. Não dá para me explicar tudo. Mas o meu pai começou a fazer pregação. Pregação, ninguém aguentava, dia e noite.
Ele saiu magro como um palito. Aí soltaram meu pai. Quanto tempo? Acho que uns 3 meses. 3 meses? Seu irmão também ficou 3 meses? Meu irmão também. E qual que era a alegação? Ele tinha Não alguma tinha militância? Nada. Vocês tentaram advogado? Nada. Meu pai e meu irmão nunca permitem que a gente comente. Morreu, acabou, já passou. Meu pai era um tipo de pessoa que perdoava. Ele tinha 55 anos. E ele perdoava. E eu sou espírita, eu sou médium. De vez em quando eu estou com raiva de alguém, eu ouço meu pai falar para mim: Ana, perdoa minha filha, é a tua última chance. Ele pede para eu perdoar. E é difícil perdoar. Eu não consigo. Aí, meu pai foi internado no Hospital de Marília, que é um hospital para loucos, né? E lá é um hospital espírita. Aí 2 meses que ele ficou internado, ele ficou bom, engordou, porque ele ficou seco de magro, porque ele não comia. O obsessor não deixa comer. E ele nunca tinha tido nenhum surto, nada? Não. Começou na cadeia. O Espiritismo explica que nós temos que orar e vigiar, porque senão os maus encostam na gente, a gente acaba fazendo mal. E quem tem a mediunidade desenvolvida é uma porta aberta. A senhora é médium também? Eu sou. Então é uma porta aberta, a gente tem que orar. Por isso que eu trabalho. Eu trabalho sábado, eu trabalho o dia inteiro. Segunda-feira eu trabalho das 6h30 da tarde até 1 da madrugada. Todos os dias eu trabalho. Porque enquanto eu estou trabalhando, eu estou fazendo oração e amealhando energia positiva que dissolve as negativas. Porque a energia negativa é ter ódio, é ter mágoa, é ter desejo de vingança. Certo. Se o Divaldo Franco, que amparou 130 mil crianças, ele educou na Mansão do Caminho. Não sei, está passando um filme aí que mostra a Mansão do Caminho. Eu conheço, que eu vou lá há 20 anos. E ele adotou 3 mil crianças. Onde é isso? Em Salvador, na Bahia. Tá. E ele diz que essas pessoas são as pessoas que seguiram o absolutismo que ele fundou. Então, direta e indiretamente, ele levou essas pessoas a serem absolutistas. Porque o absolutismo é crueldade. Veja os czares da Rússia, lê os livros do Leon Tolstói, veja os reis da França, Catarina de Médicis, lê os livros de Victor Hugo. Você não precisa nem ser espírita para reconhecer o absolutismo que imperava no mundo. E aí, ele que foi o fundador, a lei é o rei. Então, é contrário, o rei mata. E ele disputava a primazia do rei com outro cardeal. E ele acabou levando outro, ajudou a matar outro cardeal. E esse outro cardeal, esse espírito, perturbou ele durante 300 anos. Bom. E aí nasceu lá, na rua, ele educou tanto esse cardeal como a mãe dele. Então, nós, por exemplo, Bolsonaro está fazendo tudo isso. Mas daqui 300, 400 anos, a gente espera que ele acorde. Eu acho que não vai ser só 300 anos. Porque o Espiritismo explica que a gente vai para mundos inferiores. A carga de negativo é muito grande. Não dá para ficar na Terra. Vai para mundos inferiores. Então, a gente tem que ter fé em Deus, esperança, mas é duro. Entendi. Duro demais. E bom, aí seu pai ficou internado até quando? Meu pai ficou internado 2 meses em Marília. Aí saiu bom. Aí ele fundou um centro espírita. E nessa época ele trabalhava na roça, não? Não, ele tinha plantação de café, plantação de canavial, e ele comprava bezerrada, alugava pasto, engordava, vendia para o frigorífico, e uma vez por mês ele matava uma novilha para distribuir para os pobres. Ele fez um asilo de pobres que venderam, e ele fez uma vila dos pobres. A Vila dos Pobres ainda existe. E ele fez uma biblioteca lá na minha cidade. Tudo isso foi motivo para considerá-lo comunista. Porque o que a ditadura queria? Que ele doasse para o prefeito inaugurar. Meu pai nunca foi político. Não gostava de político nem de padre. Ele era espírita. Embora ele não tivesse centro espírita, não, ele já tinha fundado o centro espírita quando ele foi preso. No interrogatório disseram isso para ele? Não, nós que descobrimos muito depois. Tá. Só pode ser isso.
Entendi. E prenderam meu irmão por retaliação do meu pai. Não sei quem disse em que época que nenhuma bondade será perdoada. É o caso do seu pai, né? Não perdoaram nem as coisas boas. Né? E aí eu vim para São Paulo, porque nós éramos em 12 filhos. Ou casava ou tinha que sair de casa, porque não cabia. Porque a gente crescia, dormia 4, 5 em cada quarto. Aí eu vim para São Paulo, eu não queria vir de jeito nenhum. Meu pai também não queria, porque eu não suportava São Paulo. Mas eu acabei vindo, aí fui fazer cursinho para a USP. Trabalhar e Mas estudar. veio só a senhora ou a família Não, toda? eu vim e fui morar na casa de uma irmã casada. Tá. Uma irmã casada morava na Vila Maria. Aí fui morar na casa dela, aí procurei emprego e aí fui estudar. Eu ganhei bolsa da Jovem Pan para fazer o cursinho e ganhei bolsa de 80%, porque eu fui lá, falei, eu não tenho dinheiro para pagar. Ele falou, você, domingo vai ter uma prova. Aí deram as matérias, eu varava a noite em claro estudando. Eu só entrei na USP porque fiquei um ano sem dormir de sexta para sábado, trabalhando o dia inteiro, fazendo cursinho de noite. E aí a senhora ingressou em que ano? aí eu ingressei no ano de 1972. 72. Aí saí em 76. 73, 74, E já existia algum movimento estudantil, militância, a ditadura ainda muito Não, pesada? aí que eu conheci o movimento aqui em São Paulo. Você entendeu? Porque eu não participava do movimento, na minha cidade não podia falar. Todo mundo era a favor da ditadura. O Jango era comunista. Mas eu lá no meu íntimo, eu achava que não. Mas eu não tinha argumento, não tinha conhecimento, não sabia de nada. Aí, quando eu vim na USP, a efervescência das ideias, eu assistia às assembleias e participava dos movimentos, mas morria de medo. Morria de medo. Eu nunca fui na ponteira, eu era massa. E meu marido, sim, ele era secretário da UNE, mas ele tinha coragem. Por isso que ele teve que ficar foragido, ele vive foragido. Eu procurava ele 15 dias procurando, quando eu achava no lugar, perguntava para um, achava no lugar, chegava lá, você comeu? Bem, não, faz 2 dias que eu não como, não podia sair dentro do quarto do hotel. Aí eu comprava uma comida, levava. Isso na época da faculdade? No outro dia eu ia lá com um prato que ele gostava, fazia tudo. Cadê? Já não estava mais lá, tinha mudado, tinha sumido. E vocês dois estudavam lá? Ele estudava na São Francisco também? Aí ele teve que abandonar o curso? Nunca abandonou. Ele era muito inteligente, ele só vinha fazer prova e usava nome falso e a faculdade aceitava. E que organização? Ele só era da militância? Ele era da ALN. Ele era da ALN. E eu não era de nenhuma movimento, nem sabia o nome. MR8, eu não sabia. E ele chegou a ser preso? Não, ele foi condenado por 1 ano, mas ele não conseguiram pegar ele. Porque eu não aguentava, eu começava a chorar, ligava pro pai dele, ligava pro irmão dele. Aí os irmãos vieram, eles tinham gente que tinha dinheiro. Aí eles vieram aqui em São Paulo e internaram ele num hospício. O seu marido? De louco, lá em... Eu nunca contei isso pra minha família. No hospício de louco lá em... Itatiba, não. Fugiu. Mas ele teve surto mesmo? Não teve, é por causa disso, pra fugir da... Entendi. Pra fugir do... Ele queria essa internação. Não é queria, os irmãos levaram pra... Ele não tinha pra onde ir, ele não tinha mais pra onde fugir. Então, os irmãos levaram, internaram, os irmãos pagaram. E aí ele saiu quando? Ele ficou lá... E a senhora já era casada no papel com ele? Não era. E Tirapina, o nome da cidade, que é perto de São Carlos, por aí. E a gente ia visitar os fins de semana, eu, a mãe dele, as irmãs, nós íamos visitar. E mesmo com a internação ele conseguiu continuar na faculdade? Depois ele saiu da internação, ele pediu dinheiro de volta e saiu, ficou só 15 dias. Ele saiu, foi militar por aí. Ele ficou 15 dias internado? Ficou 15 dias internado, depois fugiu. Ele conseguiu fugir? Não, fugir, ele conseguiu. Aí deu um basta, né? Porque a pessoa procura, não acha. Aí ele veio, voltou para a militância? Voltou para a militância. Ele ganhava muito dinheiro muito fácil, ele é muito inteligente. Ele ganhou um carro quando ele tinha 17 anos, ele entrou com 17 anos na USP. Ele ganhou um carro no bingo. E aí ele vendeu o carro e aplicou na Bolsa de Valores. E ganhou dinheiro, ele sabia.
já Nos nasceu. anos 70 já tinha essa possibilidade? Já nasceu sábio. Ele era uma pessoa muito inteligente e de bem com a vida. Uma pessoa que não reclamava, não, nada. E aí ele ganhou dinheiro na Bolsa de Valores e comprou uma gráfica. São Paulo só tinha 2 gráficas, a Abril e a dele, que ele vendeu para o Espina. E aí, na gráfica, ele não contratava empregado. Ele formou o socialismo. Todo mundo era sócio e todo mundo tem que fazer todos os serviços. Uma semana você lava o banheiro e faz a comida. Todos aprendiam todos os serviços. Mas ele era gerenciava? Ele era o dono, ele era o dono. Gerenciava, mas... E onde ficava essa gráfica? Ficava na Rua Espírita, ali no Glicério. Isso já era anos 80 ou ainda era anos 70? Não, nos anos 70 ela era na Rua Humaitá. Tá. Quase onde hoje não existia 23 de maio, né? Então Humaitá, ali pertinho de onde é hoje, 23 de maio. Depois ele mudou pro como que chama que eu falei? Ali no Glicério. Glicério. Depois mudou pro Glicério. Então a senhora é casada com um militante, empreendedor do socialismo, porque fez uma gráfica então. E aí a gente passava a noite imprimindo as notícias que eram proibidas de veicular. Porque eu tinha uma irmã que era jornalista. Desde o primeiro ano de jornalismo, ela já arrumou emprego, muito inteligente. E aí, ela arrumou emprego porque ela foi fazer estágio na Folha, e aí ela foi fazer uma cobertura do carnaval lá em São Miguel Paulista, e um sujeito mordeu a orelha da mulher, arrancou a orelha. Aí ela foi na delegacia de polícia, filmou e escreveu a notícia. Saiu no Notícias Populares. Aí o Silvio Santos pegou a notícia e mostrou no canal dele aí. Aí ele mandou pagar o jornalista. E era exatamente a minha irmã. Como a filha do Faria Lima também fazia estágio lá, eles disseram assim, nós não podemos contratar você aqui. Porque senão eram 16 estagiários e uma delas era filha do Faria Lima. Falou, nós vamos contratar em Santos. Aí ela foi para Santos e ela ganhava bem. E aí depois ela veio para trabalhar ela estudava na FAAP e transferiu para Santos. Aí ela veio para trabalhar no Estadão e aí ela contava para nós da censura. Depois que o jornal estava diagramado, os censores chegavam e falavam, essa notícia não pode, essa não pode, essa não pode, tiravam. Então eles já sabiam mais ou menos aquelas que iam ser censuradas, eles guardavam uma cópia. E depois eles repassavam para os estudantes. Aí os estudantes, meu marido era um deles, se cotizavam, tinha muita gente rica na USP. Não tinha pobre hoje, que acho que se tem pobre, tem hoje. Porque tinha só gente rica. Então eles viajavam para levar essas notícias, viajavam para o Recife, para Campo Grande, para Rio Grande do Sul, para levar as notícias e trazer as notícias de lá. E aí a gente imprimia na gráfica. E aí a senhora já vai perdendo medo, então já começa a virar militante dessa época? Não, eu sempre tive medo. Eu sempre tive medo. Um dia, nós estávamos pichando o muro, fora Biáquio, que o Abiáquio era o ministro da Justiça que fez ouro para o bem do Brasil. E ele sumiu com o ouro. Todo mundo dava, até eu dei, porque na escola todo mundo dava, eu não podia destoar, porque exatamente já tinha um pai. Então eu também dei anel, a gente se dava o seu anel de ouro e ele dava um de latão para você, doei para o Brasil. E o Abiáquio sumiu com tudo. E é parente desse Alckmin. Você sabia que ele é tio, não sei o que desse Alckmin aí? Esse que foi governador do Transcendência. Bom, a senhora se formou então em 76? E aí começou a advogar ou ficou na gráfica? Não fui advogar. Eu prestei concurso e fui trabalhar de funcionária pública, porque eu não tinha condições de sobreviver com... Não tinha dinheiro para montar escritório. E qual área que a senhora ingressou? Bom, eu fui trabalhar no Tribunal de Contas. Do Estado? Do Estado, né? E se aposentou lá, não? Me aposentou. E seu marido, qual Aí área? Aí o meu sogro faliu, ele fez, como ele fez economia e direito, ele era o melhor aluno da escola. O pessoal, os empresários, se formam, mas não vai trabalhar. Vai administrar a empresa do pai. Eles chamavam ele para ser consultor, ele trabalhou no Banco Itaú, ele era assessor do Olavo Setúbal, trabalhou no Banco América do Sul, que era dos japoneses. Os japoneses adoravam ele.
A gráfica dele era cliente desses bancos. Aí, como gostava muito dele, ele começou a trabalhar também. Bom, e aí ele deixou. A militância fazia as escondidas, né? Quando ele começou a trabalhar. Já no processo de Agora, vamos falar do PT. Claro, eu ia entrar agora. No processo de redemocratização, a organização que seu marido fazia parte, a ALN, resolveu se dissolver no PT. Desculpa, o nome do seu marido era? Francisco Navarro Gordo Pérez. O senhor Francisco foi nessa leva? Ajudou a fundar o PT com a senhora? Como é que foi? Não, ele não. Ele trabalha em banco. Ele não se envolveu. Eu é que ia nas assembleias da Vila Euclides, porque era uma maior novidade para mim. Para mim, na minha opinião, o melhor movimento que surgiu no mundo de democracia. Aquela massa, né? Foi o PT. Nasceu das bases. Nasceu dos trabalhadores. Tanto é que o Lula falou, se tiver alguma mudança nesse país, vai sair daqui. A senhora lembra do 1º de maio de 79? Lembro. A senhora estava lá? Teve show, né? Não lembro. 80, 79. 80 foi mais pesado, né? E eu lembro. 79 tinha uma greve suspensa, lembra dessa? E eu lembro quando o PT foi lançado. Antes de lançar o PT, nós íamos lá e conversávamos com o Lula. Eu ia lá nas assembleias, conversava com o Lula. O Lula falava que ia fundar um partido. A gente achava uma coisa muito remota. Imagina, vai conseguir fundar partido. Como? Não sabia que os intelectuais do Brasil e do mundo iam apoiar. Então, nesse 79, parece que foi distribuído na Vila Euclides a Carta de Princípios. Né? Porque o Sion... A senhora estava no Colégio Sion em fevereiro? Não. O Sion veio em 80, mas em 79 já tinha esse movimento que a senhora estava contando. Eu lembro em 1978, quando foi lançado o PT no Largo 13 de Maio. Aí eu fui. Até o Júlio Mesquita estava lá. Nossa, ele vai dar cobertura no evento. Foi o lançamento do PT, dia 13 de maio, no Largo 13 de Maio. Isso eu me lembro como se fosse hoje. Mas aí era essa proposta do PT de 78 era mais... abranger outros setores, não tinha... Eu já ouvi falar desse Era o lançamento do PT, do Partido dos Trabalhadores. E aí mas com intelectuais, empresários? Todo o pessoal falando lá, veio o Lívio Dutra. O PT que veio o PT já foi mais operário, vamos dizer assim, não é isso? Tinha setores do PMDB lá em 78? Mas tinha. Acho que... Bom, muita gente, porque era uma novidade tão grande. Aonde? No Largo? No Largo 13 de Maio. Em que mês? No dia 13 de maio de 1978, no Largo 13. Eu fui de carona com um jornalista. Era uma data simbólica, que era a libertação, não tinha o da consciência negra ainda, né? 13 não, de maio. porque foi dia... Porque eles pegaram dia 13 de maio, data da libertação dos escravos, no Largo 13 de maio. Entendi. E eu fui de carona, que eu esqueci qual é o nome do jornalista, ele é de ultradireita agora. Mas ele foi, deu carona para nós. Eu, minha irmã...